E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? E aí, já acompanharam ou estão acompanhando os noticiários acerca do até que enfim, o final do julgamento que definia a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Foi definida hoje pelo TSE, aonde, por maioria, decidiram deixá-lo inelegível por um período de 8 anos. Na opinião de vocês, foi uma decisão acertada do TSE? Foi uma decisão justa, uma causa justa? Ou vocês acreditam que houve uma imparcialidade, uma parcialidade, não foi um julgamento imparcial? Vocês acreditam que foi um julgamento onde já estava predefinido o resultado, um julgamento injusto, onde o julgado já entra já senta no banco dos réus, já tendo a sua sentença assinada, porque é o que faz se pensar ou entender que houve apenas esse processo, o ritual, para que não ficasse tão feio. Porém, a sensação que dá é que eles já haviam determinado isso. É uma tristeza muito grande. A direita sofre um baque tremendo, porque, no meu entendimento, esse movimento de direita, centro-direita, não tem um representante, ou pelo menos de centro à extrema direita não existe, não tem nenhum representante a qual se possa imaginar e dizer, não, esse tem uma representatividade perante a sociedade e esse pode ser um próximo, por que não dizer um próximo Bolsonaro, porque hoje no cenário político nós não temos, não temos mais do que duas figuras políticas. E essas duas figuras resumem-se em direita Bolsonaro e esquerda Lula. Tanto é que todos os candidatos que se foi cogitado para disputar eleições presidenciais assumindo a postura do Lula, inclusive até o segundo, que eles consideram mais forte, influente dentro do espectro de esquerda, não vingou, que foi o Haddad. O Haddad. Na direita, nós podemos dizer a mesma coisa. Nós temos quem? O Bolsonaro. E não conseguimos enxergar no horizonte um candidato, um político que tenha essa representatividade. Podemos sim olhar para frente e pensar num futuro, acredito que mais uns 4, 8 anos, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador do Rio. Quem que a gente pode imaginar? Algumas pessoas falam o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, nem idade para isso ele tem. Então, e outra, ele é um menino muito novo. Eu sou meio, meio desconfiado acerca disso, porque também em 2018 surgiu um jovem político com uma bem que representava muito, e representa ainda, mas na minha opinião mudou muito, que é o Kim Kataguiri. Então eu acho que ele mudou um foco, desviou um pouco do foco do que ele era nas eleições de 2018, e isso me deixou um pouco desconfiado, triste e cético quanto aos demais candidatos. Então eu tenho uma certa gosto um pouco do Nicolas Ferreira, acredito que ele representa legal, que ele é um político em ascensão, mas também acredito que a política ela é um jogo muito sujo, e não sei se ele vai conseguir se manter 100% leal e fiel ao que ele sempre defendeu,
mas se sim, por que não futuramente? Porém, o Bolsonaro se tornar, ter ficado inelegível, apesar de ser um baque muito grande para a direita, eu também acredito que isso deixa o Bolsonaro mais forte. Por quê? Eu respondo para vocês. Porque uma vez que o Bolsonaro é o candidato à presidência, o Bolsonaro ele tem dois cenários. Ele tem aquele do eleitor que está com ele, fechado com ele. O Bolsonaro ele tem apoio e tem rejeição. Essa rejeição, uma vez que ele se torna inelegível, ele vai, obviamente, que vai escolher um candidato mais qualificado, um candidato que tenha o apelo popular, que seja um candidato que agrade a população, e esse candidato ele vai ter o apoio do Bolsonaro sem a rejeição ao Bolsonaro. E é isso que o tornará forte, porque a partir de aí você tem um candidato que vai pegar esses votos que elegeram o Bolsonaro e aqueles votos que o rejeitavam. Porque no cenário da esquerda nós temos o Lula. O que eles vão fazer para que o Lula possa disputar as próximas eleições? Fazer o que estão fazendo, atropelando à torta e direito a nossa Constituição? Porque o Lula nas próximas eleições ele não pode, por critério de idade. Também a gente tem que pensar, o Lula vai chegar até o final desse mandato? Porque eu acredito, na minha cachola aqui, que ele já, através de falas, de medidas suficientes para que possa ser aberto um processo de impeachment. Vai ser aprovado um processo de impeachment? Eu acho pouco provável. Mas já teve os deputados pedindo, entrando com requerimento. Não vai ser aprovado porque o Lula ele sabe jogar. O Lula é um político experiente. É um político que entende do processo de Brasília. Então ele sabe como amarrar os laços lá dentro. E nós sabemos como funciona. Nós sabemos que o Lula ele é profissional nessa questão aí de articulação. A articulação do Lula e do PT é em cifras, em money. Isso todos nós sabemos. Basta ver o que ele falava de fundão eleitoral. E hoje, esse dinheiro é o quê? Ele usa para quê? Para comprar o Congresso. Ficar lá. E aí, o que mudou? Mudou só a mão? Mudou só em quem estava o controle? Então é basicamente isso. A esquerda não tem um representante. Então quem que o Lula vai apoiar? O Haddad de novo? A Janja? Acredito que até no cenário político hoje, até a Michelle Bolsonaro tem mais apelo popular do que a própria Janja. Entendeu? É uma comparação que é notória a diferença. A Janja é aquele negócio criado, artificial. A Michelle já tem um traquejo espontâneo, natural. Entendeu? Ela pode estar sendo política? Lógico que sim. O político tem que fazer política. Ela pode não ser uma pessoa da política, ter se criado na política, mas ela foi inserida nesse cenário. E hoje nós podemos sim, por que não? Uma Michelle, a segunda presidente e não presidenta, mulher do país. A nossa experiência com a primeira não foi tão boa, né? Mas tá aí, as mulheres, as feministas, seria uma boa oportunidade de talvez trazer uma mulher para comandar o país. Nós não tínhamos uma Tereza Cristina comandando o Ministério da Agricultura, o motor do país, e foi um sucesso que foi. Por que não um nome como Michele, um nome como Tereza Cristina
para comandar o país? Competência, nós sabemos que sim, que tem. E aí? Será que os caciques da República irão ou vão permitir isso acontecer? Do jeito que nós estamos acompanhando esses desmandos, essas medidas inconstitucionais, provenientes de pessoas, de autoridades que deviam guardar a Constituição, os nossos direitos, fazer com que a lei fosse e seja cumprida, fazer-se cumprir a lei, mas pelo contrário nós estamos vendo o quê? Estamos vendo essas mesmas autoridades descumprindo a lei, atropelando as legalidades, os direitos fundamentais, o devido processo legal. Mas e aí, a gente vai recorrer a quem quando chega a esse ponto? Terrível, nós estamos vivendo um momento terrível. Nós assistimos isso. Assistimos com o Daniel Silveira, assistimos com o Dallagnol, estamos assistindo com o Bolsonaro. Próximo da lista, quem vem? O Moro, Zambelli. E aí? A turma da esquerda está aplaudindo, comemorando. E quando inverter os papéis? Vai ter graça? Vai ser bonitinho? O Bolsonaro não foi só ele silenciado. Foram mais de 58 milhões de pessoas, de eleitores, que acreditam no que ele defende. Podem não concordar 100% com o que ele fala, assim como eu. Mas em grande parte se sentem representados pelos valores que ele defende. E aí? Como que fica 58 milhões 206 mil 354 pessoas que depositaram seu voto nesse cidadão, nesse homem? Não foi só uma voz calada. Foram mais de 58 milhões de vozes, de pessoas, em uma simples canetada. E nós temos políticos, pessoas da sociedade, comemorando, autoridades, celebridades, pessoas com um intelecto até que considerável, invejável, respeitável. E por que se deixarem levar por esse tipo de atos e atitudes arbitrárias? Não se pode falar sequer. Talvez, se vier alguém tentar falar a real, mandar a real, talvez se torne um monarca da vida, um perseguido. Eu só estou aqui questionando de uma forma respeitosa, dando a minha opinião. Você pode comentar aí embaixo se você concorda com o que eu estou falando, se eu estou sendo apenas como diz o senhor Alexandre de Moraes, um imbecil que a rede social deu voz. Mas que bom que nós temos a rede social, porque nós podemos ouvir vozes diferentes, pessoas que têm uma vivência maior, menor, melhor, de todo qualquer espectro político, ideológico. E através daí a gente tirar nossas próprias conclusões. Eu não estou aqui para dizer para ninguém o que é e o que não é. Estou aqui dizendo, olha, essa é a minha opinião, é o que eu acho. Vai atrás de informação. Não come só o que colocam na mesa, vai ver se tem mais opção. Questione. Tem muita coisa errada acontecendo no nosso cenário político. Nossa liberdade está a contra-gotas se esvaindo. E nós não estamos percebendo. Tem muita gente aplaudindo. Quando se der conta, não tem condições de falar mais nem ai, ui, ui. Tá bom, galera? Então vamos nos policiarmos. Vamos ficar atentos, porque tem muita coisa estranha e errada acontecendo e nós não podemos nos calarmos. Tá bom? Foi um grande baque. A direita hoje
vai dormir es- espancada, literalmente atropelada, e vai acordar amanhã com uma bela de uma ressaca. Mas que essa ressaca, esse, esse tombo, possa fazer com que, seja do político ao eleitor, possa ter um amadurecimento político e possamos, como cidadãos, tomarmos decisões melhores e mais assertivas, e estudarmos mais sobre esse tipo de coisa que podem afetar a nossa vida diretamente, tá bom? Não vamos nos negarmos a falar sobre política, porque é isso que define a nossa vida e o futuro de nossos filhos. Então, deixar a política de lado é deixar o futuro de nossos filhos nas mãos alheias, dos outros, ao Deus dará, tá bom? Então vamos ter mais responsabilidade cívica, tá bom? Quanto a essa questão política, ideológica no nosso país, tá bom, galera? Eu fico por aqui. Dá a sua opinião, o que você acha, se eu estou falando bobagem, você concorda comigo, não concorda? Óbvio que de uma forma sempre respeitosa, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Se esse tipo de conteúdo te agrada, segue, e nos próximos dias aí eu estarei trazendo mais conteúdo sobre esse assunto e sobre outros vindouros, tá bom? Fique com Deus, até o próximo, abraço.